Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos iniciando uma nova série de reflexões chamado Deus de Aliança. E hoje nós vamos falar sobre a nova aliança, o Novo Testamento. Quando nós entendemos o que Deus quer que façamos e a natureza das suas promessas contidas nas alianças, isso faria da aliança que fizemos com Jesus a própria porta do céu. Como é verdadeira esta declaração? Sabemos o que significa realmente comer a sua carne e beber o seu sangue, como vimos ontem? Seria tão bom que nós pudéssemos entender, mas vamos fazer isso um passo de cada vez. Seja paciente, enquanto sob a direção de Deus, ensino você, princípio sobre princípio. Primeiro, a palavra aliança é usada aproximadamente 298 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento é o termo hebraico berit, que significa no sentido de cortar. Um pacto, um acordo feito passando através de pedaços de carne, como uma confederação com uma liga. Esse significado dar-lhe-á nos dias vindouros uma sensação muitas vezes de assombro, de temor, de reverência, enquanto anda por entre os pedaços. Isso nos lembra de uma aliança que foi feita exatamente assim e que nós vamos falar mais à frente. Mas o importante é você saber que o termo usado no Novo Testamento para aliança é o grego diaket, que significa contrato ou testamento. Vemos então a palavra de Deus dividida em Antigo Testamento ou Antiga Aliança e Novo Testamento ou Nova Aliança. Baseia-se então na aliança tudo o que Deus faz por nós e por mim e faz também para os seus filhos. A aliança era um acordo mais solene do tempo bíblico. Visto a maioria de nós não conhecer muito bem detalhes de uma aliança, nós vamos compartilhar passo a passo como os homens cortavam a aliança, ou seja, faziam alianças. Então, é muito importante que a gente medite, aprenda sobre o assunto. Que Deus, pelo seu Espírito, nos guie passo a passo, nos mostrando o significado de cada versículo, de cada aliança. Salmo 25:14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, nós vamos ver 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1, 3 e 4, que ele nos fala a respeito de uma aliança que foi feita. Em que termos essa aliança foi feita e o que ela tem a ver conosco. Diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, berit, porque Jonas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou então da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, o seu arco e também o seu cinto. Quando dois homens entravam em aliança, a primeira coisa que faziam era trocar a capa. Mas o que significa então um homem fazer uma aliança com outro, trocando então as capas? Significa revestir-se um do outro. Alguém já lhe viu uma roupa que era a sua cara? Às vezes as roupas são a nossa expressão. Trocar a capa era dizer:
de tão unido, irei assemelhar-me a você. É disto que trata a nova aliança, de nos tornarmos semelhante àquele a quem nós fizemos a aliança. Quem? Jesus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28, 29, que o Senhor faz, que o nosso Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que o Senhor tem de nos colocar novamente na forma de Jesus, de nos fazermos semelhante a Ele. Então, a troca de capas aqui tinha esse sentido, que era assemelhar-se ou revestir-se do outro. Em Romanos capítulo 13, versículo 14, Paulo escreve assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Aos de Éfeso ele recomenda: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, como nos diz Efésios 4, 24. Quem quisesse entrar em aliança com Deus tinha de levar a imagem do celestial para ser santo como ele é santo. Como diz 1 Pedro 1,16, sede santos, porque Deus é santo. Então, Deus faz conosco uma aliança. E quando ele faz esta aliança conosco, o primeiro item é dar-nos a sua paz. Ele é o príncipe da paz. Existem muitas almas perdidas, sedentas de paz. Elas precisam do príncipe da paz e Deus, no seu perfeito e misericordioso amor, nos deu o príncipe da paz. Muitas vezes nós não compreendemos por que o sangue era importante na aliança. Quando nós entendemos isto, nós podemos compreender o que Deus quer fazer conosco, nos revestindo do sangue do Cordeiro, ou seja, retirando as nossas vestes antigas para nos revestir do novo. Então, 2 Coríntios 3,18 nos diz assim: ele vai nos transformando de glória em glória na sua imagem. É de dia em dia, é de ano em ano, que nós vamos contemplando a glória de Deus sendo revestido na sua imagem. E você? Tem uma pergunta para te fazer. E você? Já colocou a sua capa? Você já faz parte dessa nova aliança? Porque se nós não fazemos parte desta aliança, nós podemos estar criando ídolos, nos aliançando com pessoas, com ímpios, com pessoas que não estão aliançados com o Senhor. E podemos estar vivendo dias difíceis, dias de angústias, dias de perseguições. Esse é o primeiro princípio da aliança, é o revestimento, é o assemelhar-se a quem você está fazendo essa aliança. A nova aliança que nós fizemos com Jesus, o Filho de Deus, ele começa por aí. O revestimento, para que nós nos tornamos semelhantes a Ele. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Deus de aliança. Hoje nós falamos sobre o primeiro item importante a respeito da aliança. É o revestimento, a troca do nosso eu, para que Cristo possa viver a vida dele por meio da nossa vida. E assim, por meio de Jesus, por meio da obra do Espírito Santo, nós vamos dia a dia nos conformando à imagem e semelhança do Senhor. E ele vai nos transformando de glória em glória na sua própria imagem. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem.
E lembre-se, se você ainda não se revestiu, chame Jesus. Abra a porta do seu coração. Se revista dele. E você pode provar, sim, os direitos e os deveres dessa nova aliança. Amanhã nós vamos continuar falando a respeito, então, da troca e da capa. Que Deus abençoe você. Até lá!